A casa parecia viva. Cada parede pulsava. Cada ruído soava como uma respiração contida. Lívia, trêmula, desceu as escadas em direção ao porão. Guiada apenas pela luz fraca de um isqueiro, o ar lá embaixo estava denso, quase sólido, umidade, mofo e algo mais. O cheiro doce e enjoativo de carne antiga. No centro do porão, o círculo queimado que ela havia visto antes agora brilhava, como se tivesse sido reacendido. Dentro dele, uma cadeira de madeira antiga, e sobre a cadeira, um diário. Lívia se aproximou com cuidado. O couro do diário estava rachado, coberto de poeira, mas ainda legível. Na primeira página, um nome: Helena Duarte, -20 de maio de 1975. Ela começou a ler, as mãos tremendo. A casa me escolheu. Pensei que fosse um presente, mas era um espelho. Tudo o que ela me deu, agora quer de volta. Sangue por abrir, vozes por silêncio, amor por tempo. As palavras pareciam vibrar sob seus dedos. De repente, um som metálico veio do canto escuro do porão, o barulho de correntes sendo arrastadas. Lívia ergueu o isqueiro e viu algo se mover nas sombras, duas silhuetas femininas, idênticas. Uma chorava, a outra sorria. E então, ambas sussurraram juntas. O preço é o mesmo. Sempre foi. Agora é sua vez, Lívia. O fogo do isqueiro se apagou. E o breu engoliu tudo. O escuro parecia infinito. Lívia tentava respirar, mas o ar estava pesado, como se a casa inteira pressionasse contra seu peito. De repente, uma vela acendeu sozinha no canto do porão, revelando as duas figuras novamente menos as mulheres idênticas. Agora, Lívia podia ver seus rostos com clareza, e congelou. Eram ela mesma. Duas versões de si, distorcidas pelo tempo. Uma jovem e viva, a outra, pálida, com os olhos fundos e a pele marcada por rachaduras como porcelana antiga. A mais velha sorriu, mostrando os dentes manchados. Você achou que comprou uma casa barata, mas o que comprou foi o seu lugar. Lívia Rick, tropeçando nas correntes no chão. O diário caiu de suas mãos e se abriu sozinho na última página, onde uma frase estava escrita com sangue seco. Toda herdeira paga menos para que a casa continue de pé. O chão começou a tremer, as paredes sangravam, e as vozes, dezenas, centenas menos começaram a ecoar em uníssono, chamando o nome dela, Lívia. Lívia. Ela tentou correr, mas o círculo queimado no chão se acendeu, prendendo-a. Uma força invisível a puxou para o centro, enquanto a versão mais velha se aproximava e sussurrava. Agora você entende. O preço nunca foi o dinheiro. O grito de Lívia ecoou por toda a casa, menos até que o silêncio voltou. Quando o dia amanheceu, o vende-se na frente da propriedade estava de volta, reluzindo sob o orvalho. Dias depois, o silêncio tomou conta do vilarejo. A fazenda, que todos conheciam como a Casa dos Duarte, voltou a ser assunto nas conversas baixas da venda e da igreja. Mas ninguém se atrevia a se aproximar. Diziam que as luzes se acendiam sozinhas à noite. E que de vez em quando, uma mulher podia ser vista pela janela menos parada, imóvel, olhando o nada. Mas ninguém sabia que Lívia ainda estava lá. Ou melhor, o que restou dela. A casa agora estava impecável. As rachaduras haviam sumido. O cheiro de mofo desaparecera. E as cortinas novas balançavam suavemente com a brisa. Era como se o tempo tivesse sido reiniciado. Lívia andava pelos cômodos, calma, vestida de branco, com um cabelo solto e um olhar distante. No espelho, via uma mulher sorrindo menos, mas o sorriso não era seu. A voz que ecoava em sua cabeça já não era apenas um sussurro. Era constante, familiar, maternal. Você fez o que eu fiz, filha. Agora, a casa está satisfeita. Ela tentou resistir. Tentou lembrar de quem era, de onde veio. Mas cada lembrança que tentava recuperar se apagava, substituída por memórias que não eram suas. Uma festa em 1975. Um homem desaparecendo no curral. Uma promessa feita em desespero, do lado do fora. Uma caminhonete velha parou diante da casa. Um casal jovem desceu. Curioso. O homem segurava um panfleto amassado. Olha, amor, R$ 200 por essa casa enorme. Acho que é o negócio do século... Lívia apareceu na varanda. O vestido branco reluzia sob o sol, e o sorriso dela era doce, acolhedor. Sejam bem-vindos. Estava esperando vocês. O casal se entreolhou, sem entender. Ela abriu a porta, o rangido soando como um suspiro profundo.
Lá dentro, o ar era morno e cheiroso menos, mas no chão, sob o tapete, o mesmo círculo de cinzas aguardava. Enquanto eles entravam, uma lágrima escorreu pelo rosto de Lívia, não de tristeza, mas de aceitação. O ciclo precisava continuar. Lá fora, o vento soprou forte, e a placa de vende-se caiu, quebrando-se ao meio. O silêncio voltou, e na parede da sala, o retrato de Helena Duarte agora tinha 3 mulheres. A terceira, no centro, sorria com os mesmos olhos de Lívia. O anúncio apareceu no site de leilões uma semana depois. Antiga casa de fazenda em Goiás. Valer, initial, 150 reals. Ótima oportunidade para investidores. A descrição era simples, acompanhada por fotos bem iluminadas. Nenhum sinal de mofo, rachaduras ou sombras. Só paredes recém-pintadas, janelas limpas e uma varanda ensolarada. Mas quem olhasse com atenção, veria um detalhe curioso. Em todas as fotos, um vulto branco aparecia refletido em algum canto, às vezes no espelho, às vezes no vidro da janela, no escritório de leilões. Um funcionário jovem chamado Rafael foi o primeiro a notar. Ele franziu o senho. Estranho. Quem tirou essas fotos? A colega ao lado respondeu sem olhar. A antiga dona. Mandou tudo por e-mail, com o nome L. Duarte. Pagou adiantado e sumiu. Rafael riu. Bom, se for tudo certo, essa casa vai embora rápido. E foi. No dia do leilão, um homem de terno barato arrematou a propriedade com um lance único. Disse que queria reformar e transformar em uma pousada rural. Naquela mesma noite, ele viajou para conhecer sua nova aquisição. Chegou tarde, quase meia-noite. O céu estava coberto, o ar cheirava a chuva, e o silêncio era profundo. A placa vendido ainda balançava no portão. Ao entrar, o homem se impressionou. O lugar estava perfeito. Na cozinha, havia uma chaleira no fogão. A água fervia lentamente, como se alguém acabasse de sair dali. Alguém mora aqui? Perguntou em voz alta. Silêncio. Quando virou o rosto, viu na parede da sala o retrato de uma mulher de branco. Abaixo da moldura, uma nova inscrição gravada à mão. A casa não se vende. A casa escolhe. O homem recuou, confuso. Mas antes que pudesse reagir, a porta se fechou atrás dele com um estalo seco. A chaleira começou a chiar. Lá fora, o vento soprou e apagou a lanterna do carro estacionado. E, na varanda, Lívia Duarte observava em silêncio, com o mesmo sorriso sereno de Helena. O ciclo havia recomeçado. O preço, mais uma vez, seria pago. E na manhã seguinte, o site de leilões atualizou automaticamente a listagem. Propriedade disponível novamente. Valer initial R$ 150. Dizem que o tempo apaga tudo, mas há lugares onde o tempo apenas observa. A casa em Goiás continua lá, firme, silenciosa e aparentemente vazia. De dia, parece comum, mas à noite, as janelas ganham vida, refletindo rostos que ninguém mais reconhece. Os moradores da região evitam passar pela estrada. Depois do pôr do sol, alguns juram ouvir vozes pedindo ajuda. Outros dizem que o som de uma chaleira fervendo ecoa, mesmo sem eletricidade há anos. A história de Lívia Duarte virou lenda local. Uns acreditam que ela enlouqueceu. Outros dizem que a casa engoliu corpo e alma, para manter o pacto vivo. Mas há quem jure que, às vezes, uma mulher vestida de branco aparece na varanda, observando os que se aproximam, e sorrindo, como quem reconhece o próximo comprador. E assim, o ciclo continua. O preço da casa sempre muda, mas o verdadeiro custo, o que ela cobra menos, é o mesmo há 50 anos, porque certas dívidas não se pagam com dinheiro. Dizem que, no interior de Goiás, existem casas que ninguém quer comprar, não por falta de dinheiro, mas por medo do que vem junto com as paredes. Lívia, uma mulher simples, recém-divorciada e cansada da vida na cidade, acreditou ter encontrado a chance perfeita de recomeçar quando viu o anúncio: casa antiga, boa estrutura, apenas R$ 150, menos urgência na venda. Parecia impossível não aceitar. Com um pouco que tinha, ela fez a transferência e dirigiu até o local. Uma estrada de terra, cercada por campos secos, onde o vento soava como vozes sussurrando entre as árvores. A casa estava ali, isolada, bela e triste, ao mesmo tempo menos como se esperasse por ela. As janelas estavam fechadas, mas a porta, entreaberta. Lívia entrou. O ar era frio,
diferente do calor do lado de fora. No chão, um tapete cobria algo irregular, e na parede, uma foto antiga de uma família que parecia observá-la. No verso do retrato, uma data, 1975 menos, e uma frase rabiscada à mão: toda a dívida será cobrada, no tempo certo. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ouviu passos lentos vindo do corredor, como se alguém tivesse voltado para casa. Lívia acordou com o som suave da chuva batendo no telhado, enferrujado. O relógio marcava 5h47. O ar dentro da casa estava pesado, úmido, e cheirava a madeira molhada misturada com algo mais. Um leve odor metálico. Como sangue antigo, ela respirou fundo tentando se convencer de que era apenas a umidade. Mas quando olhou para o chão, percebeu que o tapete que cobria a sala havia sido movido. Estava torto, como se alguém tivesse andado por ali durante a noite. Com passos lentos, aproximou-se. As tábuas rangiam sob seus pés. Ao levantar o tapete, viu uma marca no chão, um círculo queimado na madeira, com símbolos estranhos gravados em volta, quase invisíveis sob a poeira. Deve ser coisa de algum antigo morador, murmurou, tentando afastar o desconforto. Decidiu sair para tomar ar. Do lado do fora, o campo estava silencioso demais. Nenhum pássaro, nenhum som de vento, menos apenas o zumbido distante de um fio elétrico balançando. Quando se virou de volta para casa, notou algo na janela do quarto. Uma silhueta. Alguém menos, ou algo, observava de dentro. Coração de Lívia disparou. Ela correu até a janela. Mas quando chegou lá, nada. O quarto estava vazio. O vidro embaçado. E o espelho no canto refletia algo que não estava mais lá. Ela sussurrou, quase sem voz: quem está aqui comigo? E a casa, em resposta, pareceu respirar. Lívia ficou parada diante do espelho, o coração ainda acelerado. A respiração dela saía em pequenos soluços, criando nuvens de vapor no ar frio. Ela passou a mão pelo vidro, limpando o embaçado, e por um instante, jurou ver uma sombra atrás de si. Virou-se rápido. Nada. Só o eco do próprio medo tentando se recompor. Decidiu investigar o porão. O único lugar da casa que ainda não havia explorado. As tábuas do chão estalavam sob seus pés, e a maçaneta da porta estava coberta por uma fina camada de ferrugem. Quando a girou, um estalo metálico cortou o silêncio. O cheiro de mofo e terra antiga invadiu o ar. Um frio repentino percorreu sua espinha. A luz fraca da lanterna mal alcançava os cantos do porão, mas foi suficiente para revelar uma fileira de retratos antigos pendurados na parede. Rostos de pessoas que ela nunca tinha visto. No centro, uma mulher de olhos escuros e expressão severa parecia encará-la. Abaixo do retrato, uma inscrição quase apagada: a dívida será cobrada. Lívia Rick, o coração pulsando nas têmporas. Foi então que ouviu menos bem atrás de si o som de passos lentos, descendo os degraus. Ela congelou, virou-se devagar, tremendo, e a lanterna piscou. Por um segundo, viu uma figura parada à meia luz. Depois, tudo se apagou. O som, que veio a seguir, foi um sussurro, tão baixo quanto o vento. Bem-vinda de volta, filha. Lívia acordou no chão frio do porão. A lanterna estava caída ao lado, a pilha descarregada, a cabeça latejava, e a sensação era de ter dormido por horas, ou dias. Quando subiu as escadas, a casa estava diferente. O relógio da parede marcava 3h03, mas o sol ainda não havia nascido. O ar parecia mais pesado, como se o tempo ali dentro tivesse parado. As cortinas balançavam, embora as janelas estivessem fechadas. Na cozinha, encontrou uma chaleira sobre o fogão, soltando vapor. Ela congelou. Ninguém mais morava ali. Tem alguém aqui? Perguntou, a voz tremendo. Silêncio. Depois, um som suave de assobio vindo do corredor. Era uma melodia antiga, triste, familiar. Ela seguiu o som até o quarto principal, onde a cama estava coberta por lençóis brancos e poeirentos. Sobre o travesseiro, havia uma caixa de madeira. Ao abri-la, encontrou cartas antigas, amareladas, todas assinadas com Ru, mesmo nome, Helena Duarte, 1975, entre as cartas. Uma fotografia mostrava duas mulheres idênticas, lado a lado, em frente à mesma casa, menos só que intacta, nova, com flores na varanda. Lívia sentiu o sangue gelar atrás da foto. Alguém havia escrito à mão: o preço já foi pago, mas ele sempre volta. Ela não sabia quem era Helena, mas no fundo, começou a sentir que o sobrenome não era coincidência.
Lívia levou as cartas até a sala e começou a ler uma por uma, sob a luz trêmula da vela. A caligrafia era firme, elegante, mas nas últimas linhas sempre havia tremores menos, como se a autora tivesse medo de algo, ou de alguém. Eles disseram que a casa precisa de sangue para permanecer em pé, que todo novo dono paga o preço sem saber. Lívia sentiu um arrepio subir pela nuca. As palavras pareciam pulsar, como se tivessem vida ao. Na carta seguinte, datada de 1975, Helena escrevia sobre o marido desaparecido. O sumiço dos vizinhos e as vozes que chamavam à noite do curral, as velas piscavam, e o vento começou a zunir do lado de fora. Quando Lívia ergueu os olhos, percebeu que uma sombra se movia perto da porta da frente, devagar, como se esperasse ser notada. Ela correu até a janela, tentando ver, mas do lado de fora, só havia o mato alto, e algo se movendo entre as árvores. Um estalo atrás dela. As cartas caíram no chão. No espelho da sala, agora embaçado, surgiam letras formadas pela condensação. Você tem o mesmo sangue. O medo se transformou em desespero. Lívia Rick, o coração disparando. O nome Helena Duarte ecoava em sua mente como uma lembrança esquecida. Será que aquela mulher era sua avó? Ou ela própria estava revivendo o mesmo destino? A chuva voltou naquela madrugada, fina e constante, como se lavasse a terra menos, ou tentasse esconder algo de novo. Lívia não conseguia dormir. As palavras no espelho, as cartas, o nome Helena. Tudo girava em sua cabeça como um enigma impossível. Decidiu procurar respostas fora da casa. Dirigiu até o vilarejo mais próximo, um amontoado de ruas de terra e casas simples, onde o tempo parecia ter parado nos anos 80. No bar local, perguntou a um senhor de chapéu se ele conhecia alguma Helena Duarte. O homem, ao ouvir o nome, empalideceu. Helena, repetiu, como se fosse um fantasma antigo. A moça da fazenda maldita? Lívia tentou não demonstrar medo. Ela era da minha família. Acho o velho suspirou, encarando o chão. Dizem que Helena fez um pacto para salvar o marido, ou o filho, ninguém sabe ao certo. Mas o preço foi a casa. Desde então, quem compra aquele lugar, paga com o próprio sangue. Lívia ficou imóvel, o estômago revirando. O homem completou, com a voz rouca, se você está morando lá, menina, sai, enquanto ainda dá tempo. No caminho de volta, a estrada parecia mais longa, e quando ela avistou a casa à distância, jurou ver uma mulher parada na varanda, imóvel, olhando diretamente para ela. Quando Lívia chegou, a casa estava em silêncio absoluto. Nenhum som de vento, nenhum farfalhar de folhas, menos apenas o estalo lento da madeira, como se a estrutura respirasse. A porta da frente estava entreaberta. Ela se aproximou devagar, chamando com voz trêmula, tem alguém aí? Nada. Mas ao entrar, viu algo que a fez gelar por completo. As cartas que antes estavam espalhadas na mesa, agora formavam um círculo perfeito no chão. E dentro de a fotografia de Helena, que ela jurava ter deixado guardada na caixa. Lívia se abaixou para pegar a foto, mas quando tocou o papel, sentiu um calor intenso percorrer seus dedos, e o som de sussurros começou a encher o cômodo. Palavras em latim, vozes de homens e mulheres se sobrepondo, como uma reza ao contrário. Ela gritou, jogando a foto longe. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo. No breu, o som dos passos voltou, vindo do corredor que levava ao porão. O chão vibrava levemente, como se algo lá embaixo se movesse. Lívia tentou correr, mas a porta da frente se fechou com força, prendendo-a ali dentro. E então, do porão, uma voz feminina ecoou, suave, triste e ao mesmo tempo familiar. Eu te avisei, filha. O preço nunca deixa de ser cobrado. O espelho da sala rachou, e uma gota escura menos espessa como sangue menos começou a escorrer pela parede.